Boa tarde. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Gostaram da recepção? Que bom. Agora nós podemos nos mostrar cara limpa, né? Eu sou Marcelo da Andréia. Eu sou Andréia do Marcelo. Casados para sempre, paz para toda a vida. Agradecemos, né, a ministração, né, o louvor, né, por esse louvor abençoado, né, que eu espero ter tocado no coração de cada um de uma forma especial, porque o louvor é que nos leva em direção a Deus, né? Entra em contato direto com Deus. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado, né, os meninos lá do louvor. Agradeço a todos, né, por estarem aqui, por ter disponibilizado o tempo de vocês nessa tarde, por estar aqui. Sejam bem-vindos, né, aproveitem bastante, tentam, né, suprir para vocês tudo que for falado aqui, porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A honra é para Deus, né? E como família é projeto do Senhor, eu creio que Deus vai falar no coração de cada um de forma especial. Entramos, precisamos de uma palavra e com certeza vamos sair suprido dela. Amém? Convidamos agora o casal preleitores dessa noite, pastor Gilberto e Jussara, para vir à frente. Boa tarde. Boa tarde, sim. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse casal. O pastor Gilberto e a Jussara foi um dos casais percursores do Casados para Sempre em Minas Gerais. Hoje é o casal líder da Jocum de Contagem, Minas Gerais. A Jocum Jovem com uma missão opera em 1.100 locais no mundo, 180 países diferentes, tem 18 mil missionários e 30 mil alunos por ano trabalhando. Quem pôde receber também, eles gravaram um vídeo para a gente lá das Filipinas e mandou para a gente, da Tailândia, e mandou aqui para a gente. Vamos ficar de pé, fazer uma oração por eles agora? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Gilberto e da pastora Jussara. Deus, que o Senhor venha estar usando a boca deles, Senhor, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar e que seja bênção em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Marcar aqui. Podem assentar, irmãos. Bom, vocês já ouviram o seu Jussara, ele é Gilberto, meu marido. Ano que vem é um ano muito especial para nós, porque nós faremos 40 anos de casamento. Gilberto vai fazer 60 anos, que é uma data assim tão redondinha, né? Mas continuo sendo jovem como a missão. Nós faremos 40 anos de ministério também, né? 40 anos de casado, de ministério. Temos 4 filhos adultos, temos 8 netos. Então, assim, nem dá para falar, né? Eu vejo as vovós mostrando as fotos dos netinhos, né? Geralmente 1 ou 2, ou no máximo 3. Os nossos são 8, então a gente nem fala muito. Criança até lá em casa, graças a Deus. E trabalhamos com Jocum, que é, como o irmão falou, né, uma missão internacional, interdenominacional, desde do início da nossa juventude. Então, a nossa vida, a nossa carreira toda foi estabelecida em missões, rodando por esse mundo afora, mas sempre voltando para casa. A gente sempre fala assim, é muito bom viajar, mas a melhor parte é voltar para casa, né? Para o lar, para a família.
A gente queria falar um pouquinho agora, nessa primeira sessão, sobre um dos aspectos que a gente vai falar tem a ver com essa luta contra a família que nós estamos vivendo agora. Na segunda palestra, no segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre intimidade, tá? Então, só para... tá? É interessante que nós sabemos, né, que lá no início o irmão estava ali no louvor falando do jardim, ele mencionou o jardim. E essa imagem do jardim estava muito na minha cabeça quando a gente estava vindo e conversando no carro. Então, nós estávamos abrindo Gênesis e revendo aquele início, porque a gente sempre tem que voltar para a Gênesis das coisas, né, para não perdermos o rumo, a direção. E quando a gente vê ali no início, Deus criando toda a natureza, os seres poderosos, né? Antes da gente existir, né? Os grandes seres poderosos, os animais gigantescos também, né? Um Deus que poder não lhe falta, poder nunca lhe faltou. Então Deus fez coisas grandiosas, majestosas, né? Planetas imensos, luas pequenininhas, coisas grandes, coisas minúsculas. Deus realmente eu falo assim, não, Deus exagerou, né, em mostrar a sua grandeza, a sua majestade. Mas nós sabemos que Ele é um Deus relacional. Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram por toda a eternidade, coisa essa que nem conseguimos entender direito, mas sabemos, né, cremos, que existiu por toda a eternidade, já era uma equipe, já era vamos dizer assim, uma família, podemos usar essa analogia, uma família, porque viviam numa unidade relacional perfeita, de amor, de bondade, de justiça. E apesar de Deus ter feito tantos seres poderosos e angelicais, Deus desejou criar alguém, ou criar um ser, ou seres, que governassem com Ele, que reinassem com Ele, que estendesse o seu reinado, o seu reino, né, por pelo cosmos, vamos dizer assim. E vocês sabem que já existia um ser que a Bíblia diz que era o querubim ungido, todo-poderoso. A Bíblia descreve de forma majestosa, né? Andando sobre pedras afogueadas, vivendo no Monte Santo de Deus, todo cheio de poder e glória. É só ir lá, Isaías, que a gente tem essa imagem muito clara. Aí já entra um pouquinho da minha imaginação. Um dia Deus chegou para ele e falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou trazer alguém para esse círculo de intimidade da Trindade, que vai governar comigo, que vai reinar comigo. Eu vou trazer alguém como uma noiva, como uma esposa, alguém que vai reinar junto com o Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, na minha mente fértil, penso que o querubim deve ter imaginado que ele seria esse ser. Porque, afinal de contas, quem mais tinha tanto poder e glória e fulgor naquele momento? Mas Deus tinha outros planos. E Deus criou seres de barro. Ele pegou lama do chão e ele esculpiu, ele formou com as suas mãos. E soprou dentro daquele ser o seu DNA, a sua natureza, a sua glória foi soprada dentro daquele vaso de barro. E ele disse que aquele ser, o homem, né, e depois a mulher, juntamente com o homem, deveriam procriar. E ali estava formada a primeira família. Então, gente, família há um mistério maravilhoso e grandioso, porque nós
família, nós representamos para este mundo quem Deus é. Nós representamos para este mundo a natureza, o caráter, a manifestação de unidade perfeita da Trindade. Apesar de barro, apesar das nossas fragilidades e tudo mais que aconteceu depois na história, que vocês sabem, mas nós ainda somos os carregadores da glória de Deus, os representantes da imagem do Deus invisível, do Deus do cosmos, do Deus da natureza, do Senhor poderoso que criou grandes animais, dinossauros gigantescos, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Mas aprouve a Ele trazer para pertinho de si a família. Nós temos esse mandato cultural poderoso, para que as pessoas olhem para nós, homem, mulher e os filhos que são gerados, e que eles olhem para nós, porque, coitado do ímpio, né? Que imagem ele tem aqui, a não ser a natureza que Deus criou, e nós, família de Deus, para mostrar para eles quem Deus é. Ter a imagem e semelhança de Deus é algo muito poderoso. A palavra original ali, no grego, é ikon, da qual vem a palavra ícone. Nós somos ícones do próprio Deus. É como se a gente pudesse dizer assim para as pessoas, nós temos que poder dizer isso. Olha, você quer conhecer a Deus? Você quer saber quem Deus é? Você quer conhecer Pai, Filho e Espírito Santo e a unidade que há? Olha para mim, olha para minha família. Porque nós, assim como Paulo disse, nós estamos imitando o Senhor. Então, família, como a gente fala sempre, né, é uma ideia de Deus, mas não é apenas uma ideia, é o coração do próprio Deus. E quando o querubim se rebelou e caiu da glória de Deus e dos céus, né? E eu ouso pensar que teve muitos ciúmes, né? Muita inveja nesse processo todo. Ele concentrou os seus ataques na família. Ah, eu sei o que toca o coração de Deus. Ah, eu sei por quem o coração de Deus se derrete. Eu sei por quem as lágrimas saem dos olhos de Deus. Eu sei o que pode causar dor no coração de Deus. O ataque contra a família. E esse ataque vem, né, pelos séculos, milênios e séculos. E agora, nesse mundo, nessa época pós-moderna que nós vivemos, mais do que nunca, os ataques hoje são visíveis, são nítidos, são claros para nós. Mas isso já vem de muito tempo. E ao nosso redor estão tantas famílias desestruturadas, quebradas, tantos filhos sem identidade, sem aquele senso do porto seguro que é a família, sem aquele senso de eu tenho um lugar para onde voltar. E quando eu falo lugar para onde voltar, não é simplesmente uma casa de tijolo, mas, de verdade, o meu lar é ele. E eu espero que eu seja o lar dele, né? Esse é o porto seguro, esse é o lugar para onde a gente sempre volta, é um para o outro. Apesar da nossa casa ser uma casa muito agradável, mas é o lar que faz toda a diferença. Então, os ataques do diabo têm realmente destruído muitos jovens, muitos filhos, muitas crianças, muitas mulheres, muitos homens, né? Tem tirado o homem do seu foco, da sua trajetória. Porém, né, chegou um momento que parecia que e agora? Está tudo quebrado, está tudo arrebentado, ideologia de gênero. Meu Deus, não vai ter jeito, como é que nós vamos vencer tudo isso? Senhor, e agora? Mas Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus que está sempre recriando. As cinzas são matéria-prima para Deus. E Deus é aquele que diz para nós, há esperança para a família, porque eu estou aqui.
né? É o mesmo Senhor que andava na viração do dia, falando com aquela primeira família. É o Deus que anda conosco e que está sempre refazendo, recriando e nos dá esperança. Agora eu vou passar para ele aqui. Realmente essa questão que nós todos aqui estamos envolvidos, família, é a pedra principal no alicerce, nos fundamentos do mundo todo. E não apenas para este mundo, mas para toda a eternidade. Então não existe nada que seja mais relevante para que nós foquemos a nossa vida e a nossa fé aqui, no momento que nós estamos vivendo e para o futuro, do que família. Então fica ali. Eu quero ela por perto, porque de vez em quando ela faz assim e entra, né? Mas aí o microfone está aqui, vai ter que voltar aqui, né? E nós precisamos ter a consciência disto. Eu fiquei bastante contente de uma das pessoas que me adotou como pai, né? Eu Jussara, temos sido pai e mãe de vários, né? Pais espirituais, talvez, né? Porque não se trata de órfãos, né? Mas há alguém, o Alan e a Aline, que estão ali, são lá de Caxambu, né? Poços de Caldas, já foram, né? Poços de Caldas, eu fiz o casamento deles, né? E eu sou meio criterioso para fazer casamento. Eu geralmente exijo que a pessoa passe pelo menos 3 meses comigo. No casamento da minha primeira filha, o cara que chegou lá para pedi-la para namorar, né? Bom, a primeira coisa que a Jussara virou para a filha e falou assim: ele trabalha? Olha, eu não vou ficar dando cesta básica não, viu? Quando ele chegou lá para conversar conosco, já veio mais uma paulada. Ó, para entrar nessa família aqui tem que falar inglês. Aí ele ficou meio assustado. Aí tínhamos um curso de inglês na Jocum. Eu falei: olha, eu pago o curso de inglês para você, você vem. Aí eu peguei a minha filha e mandei para os Estados Unidos e ele ficou 6 meses na minha casa. Uma maneira de conhecer, né, para saber se presta. Né? Estão muito bem casados, né? Mas a Aline e o esposo falaram: olha, eu estou indo para perto de onde vocês estão, vocês têm que dar um jeito de ir lá nesse encontro de casais. E não é que eles vieram e trouxeram mais 11 casais com eles, né? Que legal, tá vendo? A nossa influência é forte. A nossa que eu me refiro não é eu e Jussara, somos nós que trabalhamos com famílias. Porém, nunca em toda a história da humanidade houve um ataque tão elaborado, tão estratégico das trevas contra a família e, nesse caso, contra a igreja, do que esses tempos que nós estamos vivendo. E, infelizmente, nós não estamos tão despertos como deveríamos estar, tão atentos como deveríamos estar para contra-atacar, para não deixar isso barato. E isso precisa mudar. Isso precisa ser diferente. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, mesmo sendo um pastor missionário,
eu diria que o principal ministério, a principal focalização que cada igreja deveria estar tendo é sobre família. Por quê? Evangelismo, que muitos dizem ser o carro forte, ou seja, a razão pela qual a igreja ainda está neste mundo, é por causa dos perdidos, perdeu a sua efetividade, porque as pessoas que se convertem ou que se aproximam da igreja, eles estão esperando encontrar soluções para as suas vidas. E qual é o principal problema que as pessoas estão vivendo hoje? Relacionamentos quebrados. Falta de identidade. Não sabem quem são. Não sabem para onde estão indo. A esperança sobre o futuro lhes foi roubada. Isso porque é muito raro você encontrar alguém hoje que tem uma história familiar positiva. Está sendo raro. Por causa da efetividade que as trevas têm tido no contexto de destruir a família, esse alicerce fundamental para a vida. E nós, igreja nesse caso, não estamos oferecendo a resistência que deveríamos estar. Então, nesse contexto, vocês, quantos aqui estão diretamente trabalhando com família? Levanta a mão aqui. Tem vários. Olha, eu tenho uma notícia que talvez você não queira ouvir muito bem. O diabo está com os 2 olhos sobre você, ou sobre vocês. Com os outros, ele está só com um. Mas sobre vocês que têm trabalhado com família, ele tem os 2 olhos. Isso significa que nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Quais são os ataques que Satanás tem trazido especificamente contra a família? Esses ataques têm sido nos fundamentos daquilo que Deus estabeleceu. Ele tem atacado primeiramente a nossa identidade de filhos de Deus. Quem você é? Qual é a sua origem? Esta origem não tem sido restaurada pelo Evangelho. Porque a grande maioria dos crentes que eu conheço, que estão em comunhão com a igreja, e que, se você perguntar para esta pessoa, você está indo para o céu? Sim, aleluia, glória a Deus. E eu não tenho nada para dizer para esta pessoa, ao contrário, ele aceitou Jesus, está realmente na graça, está vivendo em comunhão com Deus, mas se você pergunta para essa pessoa, você é santo? Qual é a resposta? Estou me esforçando. Aí eu estou no processo. Ah, não olha para mim não. Olha para Jesus. Você já ouviu isso alguma vez? Olha,
Eu sou homem, eu sou falho. Não olha para mim não, olha para Jesus. Em outras palavras, o que é que esta pessoa está dizendo? É impossível ser santo. É impossível viver como Deus nos chama para viver. Então, a fé sobre a salvação acabou de ser transformada numa esperança. E esperança é totalmente diferente de a certeza daquilo que eu espero, convicção, prova daquilo que eu ainda não tenho. Isso é fé. Nós não sabemos quem nós somos. A teologia que ouvimos é: somos escravos do pecado. Eu peco o tempo todo por pensamentos, palavras e obras. Mas o livro que mais fala sobre batalha espiritual na Bíblia é o livro de Efésios. E é ele todo, não é só o capítulo 6. E no iniciozinho, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos... Você tem lá na sua Bíblia, está acompanhando? Capítulo 1 de Efésios. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Qual é o seu DNA? Ou seja, a sua origem, a sua natureza, ela é divina. Você vem de Deus. Não, pastor, vem do meu pai e da minha mãe. É verdade. Mas eles vão falar a mesma coisa, até que vai chegar lá atrás, né? Nós temos, como Jussara disse, 4 filhos. Dentre estes temos um filho especial, um autista, e uma filha adotada. Esse nosso filho autista, ele gosta de detalhes e ele ficava, por uma fase da vida dele, lembrando os nomes dos ascendentes, né? Avô, bisavô, tataravô e assim para trás, né? E ele desafiava as pessoas para ver o conhecimento delas. E aí um dia alguém falou: então como é que era o pai do pai do pai do pai do pai? E foi repetindo assim. Aí ele pensou, Adão e Eva. Ou seja, nossa origem está lá atrás, e depois de Adão e Eva, ou antes de Adão e Eva, tem Deus, como diz aqui, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor.
Este é o principal fundamento da nossa vida, que deve nos levar a ter uma atitude assim, até de arrepio, contra o pecado, porque ele não faz parte da nossa natureza, não faz parte da nossa vida. E foi para isso que Jesus veio, para nos libertar dos pecados e para destruir as obras do diabo. Libertação, conversão, tornar-se nova criatura em Cristo diz respeito a voltar à sua origem. E o diabo tem procurado destruir isso. Então, se alguém não acredita que seja possível viver uma vida assim, nunca vai ter autoridade contra as trevas, porque esta autoridade, ela se manifesta principalmente contra o pecado, contra aquilo que não é a vontade de Deus. Isso piora um pouquinho mais quando nós lemos Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se nós não crermos na regeneração, na transformação que a cruz, o Calvário nos traz, a razão para a qual Jesus veio, prometido desde lá do capítulo 3 de Gênesis, nós não seremos efetivos nesta batalha espiritual. Esta é a primeira coisa que o diabo tem procurado destruir. A sua identidade, a crença na sua origem, ou seja, você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo, aquele que é santo, santo, santo. Aleluia. Então isso precisa ser restaurado aqui na nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então começa aqui. A outra coisa que o diabo tem golpeado constantemente, dentro desse contexto de alicerce, de fundamento, é: quem é o homem? Tirando o homem de cena, fazendo com que o homem se torne uma figura obsoleta, fora do seu posicionamento, fora da sua unção, fora da sua capacidade de ação. Isso dentro do lar. E uma vez feito isso dentro do lar, isso é também representado dentro da sociedade, como também dentro da igreja. O diabo tem feito um excelente trabalho. Eu falei para você. Uma coisa interessante sobre isso que ele está falando, que não tem muito tempo que eu me atinei para a realidade dessa questão do homem. Quando Deus fez homem e mulher, vocês lembram, né, lendo lá, o homem tem a função de guiar, de ser o sacerdote, mas também de liderar, de guiar, de abrir caminho. É tão verdade essa coisa de abrir caminho que esses dias eu estava meio que... Eu sou muito pontual, tá? Desculpa, mas eu sou muito pontual. E Gilberto tem uma tendência de atrasar um pouquinho as coisas. Aí eu estava meio assim, meio irritada. Irritada. Aí nossa, mas eu sou aquela que toma o banho, sento e fica esperando o meu marido se arrumar. Aí ele falou assim: mas Jussara,
Eu saio abrindo caminho para você e facilitando sua vida em tudo. Por isso eu me atraso, meu bem. Aí eu, pior que é verdade, né? É verdade, porque ele é aquele que vai abrindo caminho para facilitar a minha vida. Mas, então, essa é uma das funções do homem, é abrir caminho, é liderar, abrindo caminho, facilitando para que a família possa passar. A mulher, vocês lembram, ajudadora fiel. Ajudadora não quer dizer assim, um coadjuvante, assim, não. É a mesma palavra que está lá no Salmo que fala, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda? O meu socorro, a minha ajuda, vem do Senhor que fez os céus e a terra. É essa mesma palavra que Deus usa para falar que a mulher é ajudadora, tá? Então, só para vocês verem o nível. Então, aí, o que acontece? Quando o homem sai de cena, o que é isso? Quando ele abstém-se do seu papel sacerdotal e de liderança, o homem, ele não consegue fazer mais nada. Ele não consegue fazer mais nada. Isso não é negativo, isso que eu estou falando, assim, no sentido de que Deus deu para ele uma função fundamental na família. E essa função é de abrir o caminho, ele é o desbravador, ele é que vai arrebentar o mato, né, na floresta, abrir a clareira e falar, é aqui que a minha família vai construir um castelo. Né? Esse é o papel do homem, ele é esse sacerdote. A mulher, ela é essa ajuda preciosa. E para ser um bom ajudante, você tem que saber jogar em todas as posições. Você tem que saber, né? Você tem que saber pegar no gol, você tem que saber ir no ataque. Eu não sei muito de futebol, mas você tem que saber. Mas de cozinha você sabe muito bem. E você tem que saber fazer de tudo um pouco para você ser uma ajudadora efetiva. Aí, por isso, quando o homem sai de cena, a mulher consegue se virar, se arrebenta toda, mas ela se vira. Ela vai para o mercado de trabalho, ela faz isso, ela faz aquilo, ela cria os filhos, ela vai na escola, ela faz comida, faz coxinha para vender, e vai. O homem, ele senta na frente da televisão e fica vendo televisão. Porque ele absteve-se do papel sacerdotal de liderança. Ele não funciona em nenhum outro papel. Diferente da mulher que funciona em todos e se quebra todo no processo. Então, eu quero deixar esse pensamentozinho para você meditar. Esse é o contexto da diferença que nós precisamos atentar para a unção para o exercício de uma função. Como Jussara estava dizendo, o homem, ele não consegue se reinventar. Se ele sair fora da unção ou da função que Deus o criou e o dotou para executar, ele vai ficar à margem, frustrado, sentindo culpa, mas ao mesmo tempo buscando alguém para culpar. Já a mulher, pela capacidade, pela unção que foi dado a ela para ser uma ajudadora fiel, alguém que esteja lado a lado, e um ajudante, qualquer profissional que já precisou de um ajudante sabe disso, um ajudante precisa estar atento, precisa ser esperto, precisa estar um passo no pensamento daquele a quem ele está ajudando. Ele já precisa saber qual instrumento, qual ferramenta ele vai precisar logo em seguida e já está com aquilo na mão para servi-lo. Esse é o papel do ajudante. A mulher tem essa capacidade e por isso ela pode sim ocupar muitas das funções que o homem está exercendo, mas se arrebentando no processo, porque ela não foi dotada com esta unção, ou seja, com esta capacidade. Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com habilidades, tem a ver com a unção natural. E o diabo tem mesclado esses papéis. Tem tirado a mulher da unção e função que Deus a chamou para ocupar,
como também tirar do homem desta mesma capacidade. E aí nós temos um caos. Os casamentos têm ruído. Uma mentira tem sido estabelecida no lugar. Essa mentira tem a ver com bem-estar. Quantos aqui já ouviram uma frase assim? Ah, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Da onde saiu isso? Da Bíblia não saiu. Também porque esse é um conceito tão vago que felicidade pode ser uma coisa muito diferente para pessoas diferentes. E nesse contexto, realmente, você perdeu o rumo. Deus nem tem compromisso com sua felicidade. Sabiam disso? Deus não tem. Deus tem um compromisso com a sua eternidade com Ele. E a eternidade com Ele significa voltar à sua origem. Agora, no andar com Deus, no andar na unção que Ele nos chamou para viver, sim, nós podemos encontrar muita satisfação. E essa satisfação pode ser interpretada como felicidade. Mas nós não buscamos a felicidade. Nós buscamos sim a realização ou a alegria no coração de Deus em primeiro lugar e depois do próximo. E o mais próximo dos próximos é o cônjuge. Então, esses dias eu estava ouvindo a respeito de relacionamento e alguém disse, olha, casamento não é para você ser feliz. Casamento é para que você seja santificado. Não tem nada neste mundo que pode trazer ou gerar mais santidade num homem ou numa mulher do que casamento. Por quê? Santidade é gerada em nós através de relacionamentos. E não tem nenhum relacionamento que seja mais próximo do que casamento. Alguém certa vez acusou Martinho Lutero, né, que foi o reformador, né, que deu origem, né, essa reforma que hoje nós chamamos de reforma protestante, que já gerou a igreja cristã evangélica, e acusou-o de ser uma pessoa voltada para os prazeres da carne, para os prazeres do mundo, por isso que ele negligenciou a batina sacerdotal, né, a clausura, né, e casou-se. Aí, em resposta, ele disse, olha, nesse ano de casamento que eu tenho vivido, eu cresci mais em santidade do que todos os anos que eu passei no mosteiro. E isso é uma verdade. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu companheiro. É no atrito ali. Como nos diz lá 1 João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que pecado? Pecado que você vai descobrindo no relacionamento um com o outro. Você começa a perceber que tem muitas coisas na sua vida que não agradam o outro. E o amor te exige tomar uma decisão de mudança. O diabo tem batido diretamente contra isso, com essa mentira. Olha, você não está sendo feliz, você não está sendo satisfeito, as suas necessidades pessoais não têm sido encontradas aqui.
Sai dessa. Sai fora. Você precisa, você pode, você deve ser feliz. E isso é um caminho de morte. Casamento é uma ideia de Deus. Vocês já ouviram isso, você já virou chavão, né? E é a vontade de Deus que homens e mulheres encontrem casamento. É muito raro achar alguém que tenha recebido de Deus essa unção para o celibato. Então, o normal para homem e mulher é casamento. Mas o diabo tem procurado destruir isso. E tantos hoje estão pensando que casamento não é uma boa ideia. Isso é um distanciamento de Deus e é efeito direto dessa ação de batalha espiritual. Homens não estão exercendo a sua função como homem dentro do lar. As mulheres, por sua vez, também não, são forçadas a serem diferentes. Quantos de vocês, às vezes dentro da própria casa, filho e filha, não querem saber de casamento? Já pensou nisso? E quando se casa? Vai ser lá para 30, 33, 35 anos de idade. Quando se casa. Quando acalentam a ideia. Não, primeiro eu vou formar. Não, depois eu tenho que me estabilizar financeiramente e depois eu vou pensar em casamento. Se tem uma raiz cristã, uma plataforma cristã, ele até vai pensar nisso, mas lá na frente. E eu vou te dizer, o que é mais fácil de vergar? Uma vara fina ou um pau grosso? A vara fina. Isso significa jovem. Quanto mais você cresce, quanto mais idade você adquire, mais engrossado você fica e menos flexível. Então, casamento significa ajustes. E eu vou te dizer, ajustar duas pessoas que são taludas, é muito complicado. Vai ser com muito mais esforço. Aí Satanás consegue vitória nisso. E as pessoas ficam falando, ai, o que eu arrumei para minha vida? Se eu soubesse que casamento era isso, não teria me casado. Alguém já ouviu isso? Será que você já falou isso? Mas por quê? Porque perdeu totalmente o entendimento daquilo que Deus criou desde o início para ser. E olha, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Outra coisa, a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja fiel. E aí depois diz, por isso deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus é manifesta neles através de um poder tão grande que Deus deu para eles. E esse poder chama-se multiplicação. E olha, não te engane, não pense que todo nascimento que acontece, toda gravidez, é porque Deus quis. Deus não planejou isso, Deus planejou o todo. O que é esse todo? Ele colocou lá no homem, na mulher, quando os formou,
essa capacidade deles se multiplicarem. Agora, a responsabilidade de se multiplicar é de quem? É do homem e da mulher, não é de Deus. Em Deus, todos nós que estamos vivos, herdamos essa natureza inicial, como diz aqui em Efésios, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso significa que todo nascimento é um milagre, uma explosão da glória de Deus manifesta no homem e na mulher. Mas não significa que foi Deus quem fez acontecer. Não, foi o homem e a mulher juntos. Eu tinha muito problema com isso. Até que Deus me falou assim, num dia que muita rebelião, eu fui muito rebelde, né, na minha juventude, e reclamava demais com Deus. E falou assim: Gilberto, eu não sou responsável por você ter nascido. Isso foi como um soco no estômago, né? E aí ele começou a me ensinar o processo. Eu era mecânico, fui treinado na área de metalurgia no Senai, trabalhava numa empresa nesta função, e ele usou essa linguagem comigo. Eu fiz a máquina para funcionar. Em outras palavras, eu fiz o homem com a capacidade de gerar, a mulher com a capacidade de conceber. Mas eu não sou responsável por ligar a máquina. Isso é função deles. Eu não posso intervir. Ele pode, ele tem o poder, mas ele escolheu não o fazer, porque ele deu essa capacidade ao homem e à mulher. E é por isso, gente, que existem muitas crianças que são abortadas. Por quê? Ligaram a máquina e não quiseram o resultado dela. Mas Deus, ele tomou uma decisão eterna, a de amar a todos quanto vierem a ser concebidos. Então, quando a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 4, nós amamos porque ele nos amou primeiro. É uma verdade absoluta, porque antes da sua mãe saber que ela estava grávida, Deus sabia. Antes do seu pai saber que tinha gerado um filho, uma filha, Deus sabia. E ele te conheceu numa substância ainda disforme, como diz lá em Salmo 139. E ele te quis, te amou, sonhou com você. Então, ao ser concebido, não importa como foi que aconteceu, Deus te quis, Deus te amou, e você passou a entrar nos planos eternos dele. E é a única coisa que nós podemos dar para Deus. São filhos. Herança do Senhor são os filhos. Um presente que você dá para Deus, que você gera para Ele. E o diabo tem procurado destruir isso. Então, o casamento já está meio assim, né? Aí, o que mais gera satisfação, felicidade, aí você entra com essa palavra, na vida de um homem, de uma mulher, acredite se quiser, chama-se filhos. Eu li isso numa revista de sociólogos europeus que estavam fazendo uma pesquisa sobre o grau de insatisfação existente na população, principalmente daqueles que estão na terceira idade, pessoas que têm todas as suas necessidades supridas, têm dinheiro sobrando, mas são tão infelizes. E a primeira das conclusões que eles chegaram é falta de crianças na vida. Gastaram a vida toda trabalhando e não tiveram filhos. Quando muito, um.
2, que nunca tiveram tempo para eles. Essas crianças cresceram contrários a casamento, são adultos e não se casaram, então significa que os filhos, quer dizer, que os avós não serão avós, quer dizer, os pais não serão avós, não tem netos, e os filhos os abandonaram, eles estão em asilos ou morando sozinhos. E é uma solidão, um vazio na vida. Agora, aqueles que casam, né, já com 30, 35 anos, querem ter filhos? Cresce mais e mais o número de casais que preferem ter gato e cachorro. Passarinho, peixe, dá menos trabalho. E às vezes, quando querem um filho, vem mais por uma insistência da mulher, porque afinal de contas faz parte da natureza, né? Amamentar, gestar, né? A gestação e tudo, geraram, mas aí fica lutando, uma dificuldade. Liga uma máquina, mas não funciona. Aí vão para médico, e todo o dinheiro que já ajuntaram, acumularam, gasta com médicos, laboratórios, fazendo tudo quanto é experiência, e se está na igreja, ora por mim, Deus tem que abençoar e tudo. Gente, já tiveram uma luta para não acontecer, para que a máquina não funcionasse por tantos anos, tomando remédio, anticoncepcional e tudo, depois acha que vai acontecer de repente. Não vai. Mas aí acontece um milagre, e pimba, a máquina ressuscitou, funcionou, né? E aí é aquela alegria, todo mundo feliz, né? Principalmente os avós, quer dizer, futuros avós, né? Então ali todo mundo feliz. Aí nasce aquela coisa linda, né? Maravilhosa e tudo, que passa a ser o centro da casa, das atenções. E eu vou dizer, criança é criança em toda parte do mundo, é igualzinho, está lá. A Bíblia já ensina isso. Mas, sabe qual é o principal ingrediente para se criar filhos? Não é amor. Não é um compromisso com Deus. Não é ter a palavra de Deus, não é nada disso. Ajuda muito ter vovô e vovó perto. Ajuda. Mas também não é a principal. A principal chama-se energia. Isso é o principal ingrediente. E esses que já passaram, né, já estão assim, quase chegando no topo do morro para depois começar a descer do outro lado, a energia já foi. E criança tem energia. Aí quando está aquela coisa linda, correndo pela casa para tudo quanto é lado, jogando tudo para baixo, né? Alguém pergunta, quando é que vocês vão ter o outro? Deus me livre! Já ouviram isso? Deus me livre! Eu já não estou dando conta deste. E o diabo conseguiu mais uma vitória, mais um round nessa batalha. Isso, se você começar a olhar assim para o futuro, vai ver as consequências. O principal laboratório de liderança chama-se família. Pai, mãe e filhos. Os filhos crescendo juntos, eles educam-se um ao outro, eles se treinam para liderar, eles aprendem a negociar, eles aprendem a pedir perdão, reconciliação, eles aprendem que eles não são o centro do universo, tem que dividir, tem que servir, o mais velho ajuda o mais novo,
e assim por diante. Mas um filho único aprende o quê? Eu quero, me dá, agora. E eu vou te dizer, o problema principal que essa pessoa vai ter na vida é na área de relacionamento, porque ninguém de fora aceita fazer a vontade dele, não. Só pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Os outros não. E ele vai ser rejeitado lá na escola. Vai passar por bullying. Agora, a melhor escola de bullying é dentro de casa. Eles aprendem a sobreviver. Eles aprendem a criar resiliência. Então, qual é a idade certa de se ter filhos? O mais cedo possível. Qual é a idade certa de se casar? O mais cedo possível. Meu filho mais velho, quando ele se casou, eu abracei ele depois, né, do casamento e disse: meu filho, você está 1 ano atrasado. Ele: é, pai? É. Ele casou com 21 anos. Mas eu me casei com 20. Você está 1 ano atrasado. Ele já tem 4 filhos. Estão pensando em mais. É muita glória, é isso mesmo. Mas o diabo tem procurado destruir isso. Em nome de você merece ser feliz. Mas a felicidade, quando ela vem principalmente quando nós refletimos a imagem e semelhança, a natureza de Deus. E Deus é amor. E amor não é um sentimento, é uma atitude principalmente centrada em servir, em facilitar, em promover o outro. Este é o segredo da Trindade. Cada um vive com o objetivo de servir, de promover o outro. Quem vê a mim, vê ao Pai. E não tem nada que gera isso na nossa vida de uma maneira mais profunda do que família. E Deus, Ele é fiel. Ele nunca desiste. Como que nós estamos precisando restaurar esta ação na nossa vida, esse entendimento de, primeiro, quem nós somos. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa como eu fui gerado, como que meu pai e minha mãe, meus pais biológicos, né, ligaram a máquina. Pode ser até, como meu caso, né, eu vim de uma situação trágica, de uma família desestruturada. Eu fui fruto de um caso. Mas Deus me quis. Ele me amou. E eu entendi isso. E eu aprendi com Ele a ser homem. Eu aprendi com Ele a ser marido. Eu aprendi com Ele a ser pai. E isso nós precisamos voltar a essas raízes. Aqui no capítulo 4, verso 1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E neste caso aqui, dentro do contexto dessa reunião, nós todos fomos chamados e aceitamos esse chamado para sermos casados, para sermos uma só carne. E nós precisamos entender o que significa isso.
como homens, como mulheres, como filhos e filhas do Deus que é amor e é santo. Se você alguma vez já pensou ou declarou alguma coisa sobre separação, divórcio, saiba que tem um anzolzinho do inimigo já na sua alma. Quando eu falo na sua alma, refiro principalmente às suas emoções. Já tem um canal aberto para sua mente, dizendo: eu mereço ser feliz, e esse meu relacionamento não está com nada. Por que não está com nada, se é que não está com nada? Porque você o tornou assim. Não era para ser assim. E é necessário que isso seja revertido. Isso nos traz a responsabilidade de voltarmos à origem. E essa origem é: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E Ele colocou em nós, você traz consigo esse DNA divino, filho de Deus, filha de Deus, com o objetivo de expressar neste mundo a glória da Trindade, ou seja, a família de Deus, com a possibilidade de você experimentar a real satisfação existente nesse negócio chamado família, que não tem nada neste mundo que possa ser comparado a isso. Que Deus nos abençoe e nos prepare para o segundo capítulo. Amém. Só pegando uma palhinha aqui, a minha esposa escreveu um livro sobre a nossa história e a nossa batalha espiritual, conosco e com nossos filhos, principalmente com o nosso filho autista, o Esdras. É uma história muito bonita e conta muitas vitórias, né, como que Deus trabalhou conosco nesse contexto. Isso tem sido uma bênção para muitas famílias que têm problema com seus filhos ou que têm a bênção de ter um ou mais filho especial, né? Então traz muita esperança e revelação. Está disponível, se você quiser presentear alguém ou se beneficiar, nos procure, tá bom?